A não ser que você seja extremamente ingênuo, né, ou esteja morando aí em outro planeta, você já deve ter percebido que a imprensa hoje, né, em sua maioria, nada mais é do que um aparelho da esquerda. É utilizado, então, para divulgar toda a agenda socialista e para influenciar as pessoas nessa direção. Mas é preciso entender como é que esse processo funciona, porque ele não fica só na imprensa, né, nos militantes de redação. Existe aí por trás uma rede de ONGs, associações, bancadas por globalistas como George Soros, para produzir conteúdo que é então usado, né, para alimentar essa militância de redação num processo autoalimentado, porque a ONG produz um relatório, a imprensa divulga e nessa divulgação massiva legitima esse relatório e essa mesma ONG. E aí ela vai poder produzir outros relatórios que serão divulgados. Tem um exemplo que deixa esse processo muito claro. Hoje pela manhã eu estava olhando, né, algumas matérias repetidas aí na imprensa sobre o fato do Brasil ter caído no ranking da liberdade de expressão. Aí eu pensei, poxa, é óbvio, né, que o Brasil caiu no ranking. Nós estamos tendo censura, perseguição, até mesmo prisão de jornalistas e influenciadores por crimes, entre aspas, de opinião. Então, é evidente que o Brasil não tem mais liberdade de expressão. E fiquei curioso e resolvi dar uma lida neste relatório produzido por uma ONG chamada Artigo 19, que é uma ONG que atua no mundo todo. E, pasmem, esse relatório atribui a diminuição da liberdade de expressão no Brasil aos ataques promovidos pelo governo Bolsonaro à imprensa. E não fala uma única palavra sobre, né, os casos de perseguição, censura e até prisão a jornalistas, como o do jornalista Alan dos Santos, que está em exílio político aqui nos Estados Unidos e teve a sua prisão decretada por ter criticado o Supremo, né, ter cometido, então, um crime de opinião. Um relatório sobre liberdade de expressão que não fala sobre isso não é um relatório, é uma peça de desinformação. E eles vão mais longe. Eles colocam o próprio ministro Moraes, que está à frente desses inquéritos, né, que censuraram, perseguiram e até prenderam pessoas, como vítima também de Bolsonaro. Né? Não é piada, não é brincadeira, está lá no relatório. Como se a imprensa no Brasil não tivesse liberdade absoluta, não só para criticar o governo, como para atacar pessoalmente o presidente. Quem não lembra aí do Hélio Schwartzman, que é integrante do Conselho Editorial da Folha, torcendo abertamente pela morte do presidente, ou uma outra militante de redação fazendo uma matéria inteira com xingamentos, né? Ou então o Noblat falando sobre tiro no peito de Bolsonaro, um presidente que já foi alvo de um atentado, quase morreu. Né? Aqui um outro post do sujeito instigando o Bolsonaro a cometer suicídio, que inclusive vai contra as próprias regras de uso do Twitter. Né? Então, o artigo 19 produziu esse tipo de matéria. Quando eu li tudo isso, eu pensei, tem o dedo aí desses globalistas do George Soros. Entrei no site do artigo 19, procurei lá os seus financiadores, foi batata, né? Os suspeitos de sempre, Ford Foundation, Open Society do George Soros e várias outras que usualmente financiam essa rede gigantesca de ONGs, de associações para promover a agenda de esquerda, e isso é utilizado como matéria-prima para a militância de redação fazer a divulgação, né, e legitimar aí essas ONGs ativistas. Recentemente você deve ter lido uma série de reportagens sobre 33 milhões de pessoas estarem passando fome no Brasil, o que é uma mentira, né? Essa associação que divulgou a matéria
é ligada à extrema-esquerda, é só você olhar no site os artigos. E eles utilizaram a metodologia do IBGE que fala nesse número de pessoas que tem risco alimentar, ou seja, podem em algum momento passar fome, não necessariamente estão passando fome. E tudo isso foi utilizado e apresentado como verdade pela imprensa, que, novamente, hoje é apenas um órgão de propaganda da agenda de esquerda. Então, quem produz mentira, quem produz manipulação é a imprensa. E pior que isso, hoje a imprensa está na linha de frente de ataque à liberdade de expressão, porque é exatamente essa imprensa que defende os inquéritos persecutórios e que vibra quando alguém não alinhado à esquerda é preso por um crime de opinião, ou é censurado, né, ou é, de alguma forma, tirado do jogo. Para a esquerda, né, globalista, para esse time aí do George Soros, hoje não há nada mais importante, não há nenhuma pauta mais importante do que censurar a internet. A esquerda demorou décadas aparelhando a imprensa, né, primeiro a academia, depois a imprensa, para controlar completamente o fluxo de informações. E aí surgiu a internet que dá vozes a pessoas como eu, que não têm essa visão de mundo. E aí, né, porque a maioria das pessoas naturalmente é conservadora, elas percebem que existe uma outra forma de interpretar os fatos, de enxergar aí o mundo, e começam a dar audiência para essas fontes alternativas de informações. E aí a gente tem uma influência que eles perderam. E agora eles querem recobrar essa influência não através do debate, mas através da censura. E isso é feito utilizando o aparelhamento, seja nas empresas que controlam a internet, que como o próprio Mark Zuckerberg confessou, tem um viés sim de esquerda, e no caso brasileiro, muito pior, você utiliza a própria justiça aparelhada para fazer essa perseguição. Então, essa justiça, você vai ver a declaração de alguns ministros, defende liberdade de imprensa profissional. Por quê? Porque essa é a imprensa que está alinhada a esse establishment. E a censura a quem não está alinhado, porque essas pessoas não alinhadas produziriam fake news ou discurso de ódio. Então, através desse exemplo, nós conseguimos perceber todo o processo de criação de conteúdo para desinformação, né, e divulgação e legitimação desse conteúdo por parte da militância de redação, para aí sim atacar e acabar com a liberdade de expressão.